O capítulo começa quando Alp retorna à mansão após conhecer Sirin. Vendo que Munir está na entrada, ele bate forte nele. Munir cai no chão e Alp grita para ele parar de observar Sirin. Sua sai de casa e diz que não tem o direito de bater nele, pois é ele quem lhe dá as ordens. Alp diz a ele para então dizer a seu subordinado para deixar Sirin e sua família em paz. Os dois entram na casa. Alp pergunta a Sua por que ele sequestrou Sirin, se ele havia prometido não prejudicá-los. Sua diz a ela que é melhor ela responder porque ele a encontrou. Alp começa a gritar e diz que ele foi longe demais. Eles não estão mais do mesmo lado e nunca mais estarão enquanto ele continuar a machucar pessoas inocentes. Sua permanece em silêncio. Alp liga para a mãe e Ulidé sai do quarto dela. Ele pede para ela arrumar as coisas, pois eles vão sair de lá. Sua não diz nada. No carro, Ulidé pergunta ao filho para onde vão. Ele diz a ela que eles irão para casa. Eles chegam à casa onde ele morava com Peril e os filhos. Por outro lado, vemos Bahar em seu quarto com Doruk. O menino ainda está triste e Bahar pergunta o que há de errado. Doruk diz que ninguém quer brincar com ele, como faz Arif, que o carrega nos ombros e corre com ele. Bahar pensa um pouco e diz a ela que é segredo, mas ela é um cavalo melhor que Arif e eles podem brincar um pouco na sala sem que os outros percebam. Doruk fica feliz e coloca as pernas nos ombros de Bahar. Ela tenta carregá-lo pela sala. Bahar dá o melhor de si, mas é difícil para ela e ela sente muita dor. Enver entra e fica surpreso ao ver Bahar carregando seu filho. Ele pede a Doruk para ir assistir TV e pergunta a Bahar por que ela fez isso. Ela, quase chorando de dor, diz a ele que não quer que seu filho a veja como uma mulher deficiente. Ela só queria fazê-lo feliz. À noite, Bahar sai do quarto e eles acordam em Enver. Ela conta a ele que está com muitas dores, tomou vários comprimidos, mas nenhum deles funciona. Preocupado, Enver procura outros medicamentos e percebe que estão esgotados. Ele diz a Bahar que é melhor irem para o hospital. Ele cuidará das crianças e chamará Arif para levá-la. Bahar entra em seu quarto para procurar um casaco e Nizam acorda. Ela pergunta à mãe o que há de errado. Bahar diz que ela deveria ir ao hospital porque está com muitas dores, mas vão injetar nela e ela vai melhorar muito. Ela sabe que é uma garota muito inteligente e entende que deve sair. Nizam chora e abraça sua mãe. Bahar sai da sala. Ela desce lentamente as escadas com Enver que a ajuda a entrar no carro. Arif pergunta a Bahar se ele está bem e diz para ele não se preocupar com as crianças. Bahar conta que na verdade ela estava pensando em um poema. No meio da dor ela começa a recitá-lo e sem esperar Arif o recita com ela. O poema é sobre aproveitar a vida ao máximo e suportar qualquer problema até a morte. A vida é um presente e uma oportunidade dada ao ser humano. Mais tarde, Bahar está deitado em uma maca no hospital e tem um sonho. Ela está sentada em um banco de frente para o mar. Sarp se senta ao lado dela e pergunta para quem ela deu aquele colar. Bahar conta que era um amigo chamado Arif, a quem ele aprecia muito, e os filhos também. Nizam e Doruk chegam ao lado de Sarp. Ele se levanta e beija Nizam na testa, mas ao olhar para Doruk o menino se afasta e corre em direção a Arif. Nizam e Doruk abraçam Arif. Sarp fica muito triste e vai embora. Bahar se deita e chama o nome de Sarp até o momento em que ele acorda novamente no hospital. Bahar vê que Arif está ao lado dele e conta que teve um pesadelo. Arif diz que deveria sair para tomar um ar, sai da sala e tenta não chorar, pois fica muito triste ao ouvir Bahar chamando Sarp. De manhã, Sarp está tomando café da manhã com sua mãe. Ele avisa que vai lhe dar um telefone e também um motorista. Um de seus funcionários se aproxima da mesa e informa a Alp que Dona Peril e seus filhos acabaram de chegar. Alp fica surpreso e vai até a entrada da casa. Ele pergunta a Peril o que ela está fazendo lá. Ela diz que está de volta ao seu lugar e o beija. Alp carrega seus filhos e Ulidé sai e cumprimenta Peril. Ela se apresenta como mãe de Sarp. Peril olha para ela um pouco zangado e diz que talvez ela esteja se referindo a Alp, e Ulidé avisa que de agora em diante ficará com eles, pois seu filho assim quer. Peril se sente incomodado com a notícia, mas não tem escolha a não ser recebê-la bem. Bahar está com Enver e Arif. O Dr. Iriel entra na sala e informa a Bahar que como a doença está avançando, eles já esperavam uma recaída desse tipo. Em poucos minutos eles lhe darão alta, mas lamentam informar que você não pode mais trabalhar ou fazer qualquer esforço que implique cansaço.
Enver e Arif pedem a Bahar que não se preocupe, pois é para isso que estão aqui. Bahar agradece e o Dr. Yale sai da sala. Yelis e Seida entram e cumprimentam Bahar, ficam aliviados porque o amigo está melhor. Horas depois, Peril está assistindo uma revista no sofá. Yulidé chega por trás dela e olha os brincos de Peril. Ela se sente e diz a ele que aqueles brincos ficariam muito melhor nela. Peril diz para ele nem pensar nisso. Yulidé diz a ele que é uma pena que seu filho tenha se casado com uma mulher por causa do dinheiro dela. Peril diz a ele que Alp tem dinheiro próprio e não se casou com ela por interesse. Yulidé diz a ele que se isso for verdade, ele poderá contar toda a verdade ao filho sem problemas. A única coisa que ele fará quando descobrir que Bahar e seus filhos estão vivos é correr em direção a ele sem olhar para trás. Peril olha para ela muito assustado e Yulidé diz que se ela não quer que as coisas sejam assim é melhor dar-lhe aqueles brincos e ouvi-la. Pouco depois, Peril sobe até seu quarto e liga para seu pai. Ela diz que Yulidé está lhe causando muitos problemas e que eles precisam fazer algo a respeito agora. Bahar está de volta ao seu apartamento e recebe a visita de sua mãe Atice. Bahar a cumprimenta e Atice diz que trouxe os sapatos que lhe devia, mas desta vez com o número do tamanho correto. Bahar agradece. Ela olha para a mãe e conta que Nizam viu os mesmos sapatos em uma foto de Sirin na internet. Na verdade, eles ficaram muito bem nele, mas ele agradece mesmo assim. Atice se sente mal e diz que ele deveria ir embora agora. Ela se despede de Bahar e sai do apartamento. Atice encontra Enver e as crianças do lado de fora do prédio. Ela pede aos netos que a deixem falar com o avô. Atice diz a Enver que Bahar ficou doente e não pôde contar a ele. Ela é mãe dele e tem todo o direito de saber disso. Enver diz-lhe muito seriamente que ela é a mãe de Sirin, pois nunca fez nada por Bahar. Atice diz a ele que ele está certo e vai embora. Ela caminha e nesse momento recebe uma ligação de Bahar, amante de seu ex-marido, que a convida para um encontro, pois tem algo muito importante para lhe contar. Atice responde que não tem nada para conversar com ela e desliga o telefone. Chamar. Nizam e Doruk estão olhando os sapatos que a avó deu à mãe. Enver recebe um telefonema de Maur que lhe dá a boa notícia de que conseguiu salvar as fotos do celular de Bahar. O que aconteceu foi que Enver foi à loja de Maur pela manhã para ajudá-la a salvar todas as fotos que pudesse do celular de Bahar, já que são a única lembrança que tem de seu falecido marido. Enver agradece e as crianças ficam muito felizes. Maur está revisando as fotos em seu computador e quando vejo uma foto de Sarp ele se lembra que viu aquele homem recentemente em sua loja perguntando sobre Enver. Ele também se lembra de como Sirin ficou assustado ao ver o mesmo homem em sua loja. Maur fica confuso e pensa. No dia seguinte, alguém bate na porta do apartamento de Bahar e Enver. Este é o homem para quem eu já havia feito algumas camisas. Abbas conta a Enver que as pessoas gostaram muito do seu trabalho e que ele tem uma encomenda de 200 camisas infantis em 15 dias. Enver diz a ele que é impossível cumprir esse prazo. Abbas diz a ela que confia muito no trabalho dela e até trouxe ele mesmo os tecidos para ela. Abbas dá a Enver um adiantamento pelo seu trabalho. O avô leva as crianças para a escola e recebe um telefonema de Bahar. Ela conta a ele que tem uma ideia sobre o pedido das camisas, então espera ele em casa para conversar. Enver volta para casa e encontra Bahar com Seida e Yelis. Eles lhe contam seu plano para cumprir o pedido. À noite, Enver, Arif, Seida e Ferdani chegam com todos os materiais à empresa de roupas onde Bahar trabalha. Eles decidiram ir lá secretamente quantas noites forem necessárias para usar o maquinário para finalizar o pedido. Por sua vez, Bahar trabalha em casa com a máquina de costura Enver. 2 semanas se passaram e Abbas chega ao apartamento de Bahar para entregar o pedido. Bahar avisa que as camisas estão no apartamento de Arif. Abbas agradece, paga Enver e lhe dá um novo adiantamento em dinheiro para um novo pedido de 100 camisas em 2 semanas. Bahar e Enver estão felizes pela oportunidade de trabalho que têm. Enver recebe um telefonema de Maur perguntando por que ele não passou em sua loja para comprar as fotos de Bahar. Enver pede desculpas e diz que irá hoje. Maur pergunta se é verdade que o marido de sua filha morreu. Enver responde que sim. Maur diz que tudo bem e desliga a ligação. Fica olhando as fotos de Sarp no computador, confuso com o que aconteceu. Por outro lado,
Atice está na rua e recebe novamente uma ligação do amante do ex-marido. Bahar insiste que eles conversem, pois ele deve contar a ela algo muito importante. Atice diz a ela que sabe que sua filha S e Bahar não são irmãs. Sem sua permissão, ela pegou um fio de cabelo de S e fez um teste de DNA que deu negativo. Bahar diz a ela que na verdade as duas não são irmãs, mas Bahar é irmã de sua outra filha, sua filha mais velha. Atice fica surpresa. Pouco depois, Atice visita a doutora Yale em sua casa. Ela diz a ele que tem boas notícias e conta o que a senhora Bahar lhe contou sobre sua filha mais velha. Yale diz a ele que são ótimas notícias. Agora o que você precisa fazer é analisar a medula deles e verificar se são compatíveis o mais rápido possível. Atice fica muito feliz e Yale diz a ela que ninguém se sacrificou tanto por alguém quanto ela por Bahar. Enver está com Seida, Yelis, Bahar e as crianças. Enver paga a todos por ajudá-lo e diz com muita alegria que eles merecem esse dinheiro porque agora são seus funcionários. Todos agradecem e Doruk pergunta se eles são uma empresa agora e qual será o nome deles. Nizam responde que os têxteis deveriam ser chamados de apartamentos, de palácio. Todos sorriem e dizem que é uma boa ideia. Enver diz que agora ela deve sair para pegar as fotos. O venerável velho chega à loja de Maur e os cumprimenta. Maur diz que tem tudo pronto, mas primeiro ele precisa lhe contar uma coisa. Maur mostra a Enver uma das fotografias do computador onde Sarp aparece. Ele pergunta se tem certeza de que o homem está morto. Enver responde que morreu há vários anos. Maur conta a ele que o mesmo homem visitou sua loja recentemente. Ele entrou e perguntou sobre a família de Enver. Então, quando ela estava saindo, conheceu Sirin e ficou muito surpresa ao vê-lo. Então, se você não acredita nela, pode perguntar a ela. Enver fica chocado ao saber disso. O homem treme e Maur o ajuda a sentar. Enver pergunta se conversaram. Maur responde que não, mas quando o homem saiu, Sirin o seguiu e não conseguiu ver mais nada. Enver não para de tremer e pede a Maur que confirme que viu Sarp, o mesmo homem das fotos. Maur diz que o viu claramente. Enver não consegue acreditar. Arif bate na porta de Bahar e pergunta se as crianças estão prontas. Bahar pergunta se ele está pronto para quê. Ele diz a ela que é segredo e as crianças saem e cumprimentam Arif. Eles dizem à mãe que precisam sair com Arif por um momento, mas ele cuidará bem deles. Bahar sorri. Arif leva as crianças para tomar sorvete. Doruk pergunta se ele sabe o que é o amor. Arif diz que sim e pergunta também se ele sabe o que é. Doruk diz a ele que é quando uma pessoa ama outra e a outra também recebe amor dessa pessoa. Arif diz a ele que nem sempre é assim. Às vezes você também ama sem que a outra pessoa sinta o mesmo. Doruk pergunta quem ele ama. Arif não diz ninguém, mas as crianças começam a rir. Eles coletam um aviso que fizeram com o nome da nova empresa chamada Textiles Departamentos El Palácio. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima, amigos!